onde tem alguns comentários sobre minha obra, meus trabalhos, de vários amigos aqui. Então, por isso, chamada edição histórica. E além de mais, é também um jornal colorido, que foi uma série que eu consegui fazer com o apoio que tive da Lei Cultural. Então ele também é a cores, é uma coisa inédita, né, assim, até aquele momento. Então eu vou ler alguma coisinha que tem aqui. Gostaria de começar com um continho que conta, mostra também o outro lado que eu desenvolvo, que é um pouco de humor nas coisas, né, nos trabalhos. Então esse chama Negócios. E ele diz assim: abrir a fábrica de beijos, um grande sucesso. Eram beijos de despedida, beijos de amor, beijinhos doces e até beijos roubados, muito procurados. Mas a queda do seu império começou assim que, ambicionando maiores lucros, lançou no mercado o primeiro beijo de Judas. Não, eu também aqui, olha, no meu colo, Poesia na Praça 7, que é editado pelo nosso colega Rogério Salgado, não é isso? Isso mesmo. Você também... Até tem outros em que eu estou também que ele fez, acho que tem mais um ou dois. Sim, você aparece nesse. Isso, ele está pegando aí. Está pegando, ok. E aqui, Antologia ME 18, Mulheres Emergentes, uma das antologias, porque fica difícil falar em antologias quando se trata de Tânia Diniz, são muitas, né? Aqui essa também. Foi o aniversário de 18 anos do jornal. Esse aqui, essa, 18 anos. Aí a partir dela eu me toquei que precisava fazer dos meninos e logo depois eu fiz. Né? Certo, certo. Que a gente já mostrou. Perfeito. Então, aqui também, Escritoras de Ontem e de Hoje, antologia da editora Mulheres. Eu acho que é um dicionário, não? Essa é da editora Mulheres, está aqui, Escritoras de Ontem e Hoje, antologia. Antologia? Antologia, isso. Você está nesse trabalho aqui também. Olha aí. Um capítulo muito interessante, assim, analisando trabalhos, poemas aí, textos meus, né? Muito legal. Sim. E de outras, claro. E aqui o de peso, né? Uma publicação de peso, literalmente. Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras, da Escrituras. É isso, Tânia? Foi coordenado pela Nelly Novaes Coelho, da USP. Nelly Novaes Coelho, da USP. Isso é um trabalho bastante, um apanhado de escritoras. Isso, isso aí mesmo, né? Um dicionário de escritoras. Então, na época, ela contatou todo mundo e a gente mandava o currículo, alguns trabalhos, e ela apresenta tudo isso aí. Certo. Aí eu participo de outros dicionários também. Tem um feito pela professora Hilda Flores, do Rio Grande do Sul. Já são 2 edições e eu participo delas. Tem um da professora Constância Lima Duarte, da Universidade Federal de Minas. Não me lembro o nome, infelizmente, minha cabeça não anda muito. Mas até recente, tem poucos anos que ela lançou esse trabalho. Esse também é coordenado por ela, me parece. Esse aqui? Não, esse... Escritores de Ontem e de Hoje. Linda capa, né? Lindo. Maravilha, maravilha. Até, inclusive, existe um mito, né, de que Miss não lê, não gosta de ler. Que negócio é esse? Então você quebrou essa regra, então, né? É o que eu mais gosto de fazer, né? Sair do comum. Você foi Miss, né? Eu li isso aqui. Você foi Miss mesmo? Eu fui, sabe? Mas eu não gosto muito de falar disso, porque já foi no milênio passado. Tem nada a ver mais. Mas foi uma época muito boa, muito divertida da minha vida. Assim, de 1000 festas, 1000 bailes, né? E, querendo ou não, a gente era, assim, um pouco o centro da festa, né? Certo. Então era uma diversão só, eu adorava. Uma época muito boa. Isso. Mas eu já não gosto de falar nisso, não, porque outro milênio já passou. Mas manteve a essência, né? Tomara. Isso é a essência. Olha aqui, fala pra gente, Tânia, de uma criação que vai estar completando agora, você me corrija se eu estiver errado, 25 anos, é isso? Isso. 25 anos, o jornal Mulheres Emergentes. Isso. Quero que você fale pra gente sobre isso. Maior orgulho, o meu projeto de vida, porque eu comecei lançando o Mágico de Nós, o meu primeiro livro de contos, né? E demorei um pouquinho, depois comecei com os poemas e tudo, mas
antes de fazer o livro, eu já tinha alguma coisa, uma ideia um pouco nebulosa de que eu queria fazer uma publicação. E depois do livro, um pouco depois, eu um dia participei até de uma exposição de poemas que tinha na Savassi, no barzinho, não me lembro qual. E quando, para minha surpresa, eu mandei o trabalho, e quando eu cheguei lá para ver a exposição, só tinha trabalho de mulheres, e todos assim super eróticos, super bonitos, super fortes, aquela coisa. Então, eu estava me sentindo assim um pouco, como é que eu diria, cheia de pudores, sabe, de mostrar meu trabalho, achando que estava tudo muito erótico, muito pesado, não sei o quê. Não tinha nada disso. Tinha até a voz ali, com trabalhos maravilhosos, muito melhores que os meus lá, muito mais fortes, muito mais interessantes. E naquele momento, quando eu vi só mulheres ali falando, aquela coisa nebulosa clareou para mim. Eu falei, eu quero isso, eu vou fazer uma publicação, um jornal, um espaço que vai ser só para mulheres, porque a primeira ideia era só feminino, onde eu vou enfatizar as mulheres, o feminino nas artes de qualquer modo, com desenho, com tudo, né? E vai ser um espaço onde a mulher não vai ter nenhuma preocupação, porque infelizmente, no princípio, eu e muitas outras passamos por problemas assim de confusão entre personagem e autora, né? Então a pessoa acha que é você que fez aquilo que está ali no texto, num poema, ou num conto mais erótico especialmente. Então, muita confusão. E a gente chegava nas redações pedindo para publicar trabalhos, era só homem. Não tinha nenhuma mulher dominando, fazendo nada, não. Então, você tinha que se submeter àquela conversa, até convencer que não era aquilo, que não sei o quê. Enfim, conseguia ou não publicar, muitas vezes não. Né? Então, no meu espaço, as mulheres não teriam nenhum problema, a não ser o valor literário do trabalho. Certo. E ali nasceu, e já nasceu com tudo. Eu falei, vai chamar Mulheres Emergentes. Por quê? Eu tinha acabado de ler um livro de uma psicóloga americana que chama A Mulher Emergente, e era um livro interessantíssimo, onde ela contava a trajetória de vida dela, de mudança, inclusive geográfica, de uma costa a outra dos Estados Unidos, deixando um casamento de 20 anos, filhos adolescentes, mãe, não sei o que, mudou para o outro lado, fez novos amigos, novos trabalhos e tal. Enfim, e nisso tudo ela passou uma série de coisas importantes para se descobrir e se colocar como era ela mesma, né? Assim, realmente, ela se conhecer melhor e trabalhar dessa maneira. Então, aquela imersão que ela fez da violência, da opressão, de tudo isso, era um trabalho, era uma coisa que eu via que acontecia com todas as mulheres. Eu andava de ônibus, ouvia as empregadas, as lavadeiras, não sei o que, comentando as coisas, às vezes com muito mais força que uma mulher de alta classe, que não tinha coragem de falar do problema. Mas acontece que todas viviam a mesma opressão, sabe? Então, quando eu descobri as mulheres falando disso com coragem, com beleza, no poema, no pequeno texto, às vezes com desenhos ou fotos, eu resolvi publicar isso, e ali comigo, elas só iam se submeter ao valor literário do artístico, né, do trabalho. Nada mais. Sendo que quando a gente chegava numa redação, ou conversava com algum homem assim, que dominava a coisa, sempre tinha que se explicar que não era bem aquilo, que era assim, que era não sei o quê, até ver se conseguia uma brecha sem grandes problemas, sabe? Isso ainda nos anos 80, né? Perfeito. E a mulher ainda tinha a voz mais forte, mais ativa, reivindicando, muito mais que atualmente, porque hoje também a gente já conseguiu muitas coisas, né? Mas não que isso tenha terminado, porque a gente tem que continuar reivindicando. Perfeito. A gente tem espaço, tem conquistas, mas tem muito mais ainda para conseguir. Você vê a questão da violência contra a mulher, que é impressionante até hoje, né? Complicadíssimo. Então, e a coisa assim, começa em casa, né? Então a gente tem que continuar reivindicando, continuar falando e fazendo-se ouvir, né? Certo. É claro que é muita história, né? É muito tempo, são muitas histórias, que numa entrevista, assim, não dá pra gente dimensionar tudo que foi isso na vida de Tânia Diniz, né? O que proporcionou tudo isso. E eu tive a alegria, sabe, que desde que eu lancei o número 0 que eu lancei, eu já comecei a receber cartas, poemas, elogios de todo lugar que eu mandei para o mundo, né? Porque eu não quero pouco também. Sim. E as pessoas elogiando, dando força, não sei o quê, houve alguma polêmica, mas os homens, então foi uma surpresa, né? Já mandaram poemas, já queriam participar, sabe? Foi muito interessante. E o trabalho foi considerado pioneiro. Essa foi a maior alegria, a maior surpresa que eu recebi logo que eu lancei. Assim, logo um jornalista do Rio me ligou, na época não tinha, eu não sei como é que chamava a coisa, não era o fax não. Não tinha ainda os meios de hoje, o computador.
o rapaz veio aqui, entrevistou e tal, e mandou a minha foto por esse e-mail, que não era fax, era uma coisa anterior ainda, sabe? Entendo, Depois me manda um jornal super bacana, sabe? A minha foto lá que ele fez aqui, né? Saiu no Jornal do Rio, no Jornal do Brasil. Então, assim, começou com muita força e considerado um trabalho pioneiro. Sempre foi assim, sabe? Sempre foi visto com esse olhar, um trabalho pioneiro. E isso me deixa muito orgulhosa. E seu trabalho expandiu por Minas Gerais também, de certa forma, de certa maneira, né? Por Minas, especialmente porque eu acho que estou aqui, mas por todo o Brasil, de cabo a rabo, você pode garantir? Brasil, cartas, conhece telefones, mulheres publicações, tudo. E na época tinha muito aquele zine, né? Aquele jornalzinho mais simples. Sim. Então eu participava de tudo, tanto recebia deles quanto mandava, não sei o quê. E também para o exterior. Fantástico. Então, Você tem sempre. o aspecto internacional, atingiu também. Desde o começo eu já queria assim, um trabalho que corresse o mundo. Correto. E foi assim. E o site foi iniciativa sua, das amigas, do pessoal que curte o Mulheres, como é que foi? Na verdade, esse site atual é o segundo, eu já tive o primeiro, mas eu tenho que confessar que eu sou muito das cavernas, eu não dou muito bem com os botões, não. Então, esse último agora, a minha filha que me deu como presente. Ótimo. Só que eu tenho que manter a publicação, como é normal, né? E eu tento, mas eu tenho 1000 problemas com computadores, problema de tempo, às vezes problema de saúde, então a coisa ficou muito capenga ultimamente. Mas está nos meus planos retomar, né? Publicar pelo menos toda semana, ou 15 dias no mínimo, e colocar, atualizar, né? As novidades ali, as coisas que continuam acontecendo, e recebendo o trabalho das pessoas, enfim, todo esse intercâmbio que a gente sempre tem. Né? Ô Tânia, pelos 25 anos do jornal, você tem em mente alguma um momento, algum tipo de celebração para marcar a data? Ou ainda não foi pensado? Como é que é? Não, vem sendo pensado já tem até alguns anos. Sim. Alguns poucos anos, é claro. Sim, né? sim. Mas, porque as dificuldades de patrocínio são muito grandes. Verdade. Então eu venho pensando e eu tenho algumas boas ideias para comemorar esses 25 anos. Só que como a gente ainda está assim, no meio de março, né, eu ainda não consegui delinear muita coisa. Tá. A não ser fazer pequenos eventos, como eu fiz agora pelo dia 8, Dia Internacional da Mulher. Eu fiz 2 eventos, que um deles ainda está acontecendo, né, a exposição lá no Centro Cultural Padre Eustáquio. Então eu quero fazer essas pequenas coisas, seriam assim, pequenos pontos de luz poéticos, né? Tá. Participar de tudo que for possível, de outras pessoas, de outros amigos também. E tenho em mente 2 eventos muito interessantes, que se eu conseguir fazer, vão ser assim a glória, pelos 25 anos. Muito bem. Olha, aproveitando aqui, outra pessoa amiga pede para fazer uma pergunta, Giovanni Mendonça. Um querido Doutor Mendonça, cá estamos com Tânia Diniz, tá? E a sua pergunta é: o que você achou, Tânia, da experiência no projeto Põe Poesia, de fazer as oficinas, e se estamos no caminho certo em fazer do leitor o protagonista da poesia nos pacotes de pão? Fantástica ideia, fantástico trabalho, mais do que certo, necessário, né? Fundamental, criar ali o leitor também nesse trabalho nas oficinas, nas idas às escolas, né? Achei maravilhoso participar, gostaria de, sempre tiver oportunidade, continuar participando, né? Acho que o Giovanni também é uma figura assim, fantástica, que teve como que eu diria, teve uma luz quando ele criou todo esse projeto dele. Sim. Então, com prêmios merecidos e tudo, porque isso mesmo é uma coisa fundamental, necessária e fantasticamente bem conduzida por ele. Certo. Ele também participou do Mulheres Emergentes, né? Eu tenho até o jornal dele ali especial. Então, teve essa participação no Sim, mural sim. E tal, muito legal. Várias coisas a gente já fez juntos. Uma vez teve uma apresentação pelo Pão e Poesia no Teatro da Biblioteca Pública, que tinha um cantor se apresentava, mas antes ia um poeta, né? E eu fui também convidada lá uma vez e foi maravilhosa a minha vez, adorei. Certo. Ô Tânia, a pergunta agora para você é a seguinte: você acredita que a poesia pode modificar a vida das pessoas, tirando o aspecto financeiro? Claro, eu nem sei
Porque citar o financeiro, você diz enquanto autor? Enquanto, num aspecto geral, né? A gente tirando essa parte do comércio natural, sim, da venda de livros, né? Das editoras, sim, a poesia pode modificar. Com certeza. Inclusive eu tenho um pouco essa experiência também, porque eu acho assim, quando muita gente diz, eu não gosto de poesia, não entendo, não sei o quê, mas sempre dá uma lida ou outra, porque acontece, né? Acham ou recebe algum papelzinho, um livro, está folheando, de repente lê alguma coisa ali, e quando aquilo toca o coração, pronto, ele já foi fisgado, ele já gostou da poesia, ele nunca vai poder dizer que não gosta, né? E a partir do momento, se um verso toca o seu coração, eu acho que é o valor, já está tudo realizado ali. E eu, por exemplo, quando tive câncer de mama em 99 e fiquei assim, alguns anos meio, não totalmente fora do ar, às vezes eu tinha momentos assim, piores, mais depressivos, né, mais tristes, aí eu começava a folhear o meu arquivo, as coisas que eu já tinha feito, o meu próprio livro, aquilo ia me trazendo aquela alegria, porque é o contato com o belo, que para mim a arte, acima, né, de tudo, das maneiras de se manifestar, o que importa nela é o belo que ela traz para a gente, aquilo que vai lá no fundo, que você não sabe nem traduzir em palavras. E a poesia me faz isso, e outras artes também, né? E eu acho que faz com todo mundo, mesmo que a pessoa não tenha essa consciência, não saiba dizer exatamente, definir exatamente, é isso que acontece. Mas eu acho que é isso que acontece, e esse é o valor maior. Porque não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Você lê um verso bonito, um poema inteiro lindo, um texto mais poético também, e ficou feliz com aquilo, te fez bem, te fez sonhar, te fez imaginar outras coisas, esse é o valor. Isso te deu contato com o âmago da alma, né? Sim. E é o que importa, porque isso aqui tudo, material, a gente vai embora e fica aí. Mas aquilo que você vive e sente é o que você leva, imagina. Sim. Então, eu acho que esse é o valor maior da poesia e da arte. Fantástico. Agora, fala pra gente das suas amizades, a partir da poesia. Eu queria saber, assim, quais das amizades, é claro que são inúmeras e tal, a gente sabe disso. Às vezes, algumas próximas, outras distantes, mas eu queria saber de quais que estão mais próximas de você, desenvolvendo com você atividades, pessoas que estão assim, amigos que estão bem mais próximos de você. Bom, o Giovanni é embora atualmente a gente está um pouco distanciado, mas é um amigo que esteve mais perto, certo. A gente teve várias coisas juntos, né, vários trabalhos. O Rogério Salgado é o outro. Rogério. O Vilmar Silva, a gente já teve várias coisas juntos também. O Vilmar, Terças Poéticas, né? Fantástico, fantástico. Vários projetos também, jornal, eu de vez em quando fazia um jornal especial junto com o Normal, que era de um autor só. E o primeiro masculino foi do Vilmar. Mas o Giovanni também tem. Danado Vilmar, né? O Giovanni também tem o dele. Depois aconteceu. E eu tenho uma amiga muito querida, a Lívia Tucci, que começou trabalhando no jornal comigo no primeiro ano. Lívia, ó, beijo pra você, Lívia, tá? Aqui. Outra queridíssima amiga que é a Clevane Pessoa. Clevane também tá sempre apoiando a gente na internet. Isso, sim, de todas as maneiras a gente tá junto, sempre. A Yara Abreu, artista plástica, mas é uma excelente amiga que acompanha, que ajuda, que faz tudo. Eu fiz uma exposição maravilhosa, a primeira mostra mineira de Haikai, Mulheres Emergentes, lá no saguão, na galeria da rodoviária, ali no centro da cidade. E a Yara me deu um apoio fantástico, inclusive as ilustrações do trabalho são todas dela. Ficou um trabalho maravilhoso, que foi depois convidado e levado ali para o Expo Minas, para a feira de artesanato, que ela a maior da América, né? Então, saiu da rodoviária e levada para lá, convidada, porque estava de acordo com o ano do centenário da imigração japonesa no Brasil, foi 2008. Aí o coordenador lá ficou sabendo que eu tinha feito essa exposição de haikais, que eu também estava homenageando os 100 anos da imigração, porque eu sou haicaísta, né? Isso. A coisa me atrai, eu gosto. Aí ele me convidou, ele levou e foi um trabalho fantástico. E a Yara junto, por exemplo, aí com os desenhos, todo o apoio que ela me deu na época, o suporte todo para montar a exposição. E assim, olha, até é difícil falar, porque a gente fica devendo outros amigos, né, que apoiam, que ajudam tanto. Então, assim, porque são muitos. São muitos, é verdade. Verdade. Agora fala pra gente das suas experiências
não vou dizer da experiência, né, da sua vivência com o Haikai. É uma outra paixão que já começou há anos também. Eu comecei porque eu escrevo tudo muito rápido, muito conciso. Tanto os meus contos quanto os meus poemas, né? Então o pessoal começava a falar, mas isso é um Haikai? Isso é quase um Haikai. Eu falei, bom, aí fui estudar o Haikai. E realmente me apaixonei, sabe? E mudou um pouco a minha direção até de trabalho, eu acho. Por muito tempo eu fiquei praticando e estudando mais o Haikai do que outras coisas. Então, baixou em você. Baixou completamente. e eu tenho assim, maior alegria em estudar, em praticar o Haikai. Sim. Já trabalhei demais com oficinas, com palestras. A Teruko Oda, que é uma grande haicaísta brasileira, né, paulista, ela é uma amiga pessoal também, já me chamou várias vezes, convidou. Eu já ajudei a coordenar trabalhos dela, um que ela fez aqui no Nancy Araújo uma vez, pelo consulado do Japão, me parece. Já tem alguns anos, não me lembro bem. Eu ajudei a coordenar, fiz uma palestra lá no final e fiquei super lisonjeada. Tinha altas presenças, inclusive o José Afrânio Modelo Duarte, que era um maravilhoso amigo, que infelizmente a gente perdeu, né? Sim, Afrânio. Ele estava na plateia, me elogiou demais. Veio o Edson Kanji Yuri, me parece, não sou muito boa do Japão, paulista, que é daquele Grêmio Haikai, e veio também do Kaki Net, parece. Eu trabalho na internet. Ele veio de São Paulo para assistir minha palestra. Eu fiquei assim, hiper lisonjeada, sabe? Foi muito bem reconhecida ali, muito elogiada. Eu fiquei felicíssima, porque era uma cara de pau da minha parte me atrever a fazer uma palestra com o Teruko presente, com o Edson presente, com todo mundo que são feras, né? E eu ali dei conta do recado, então eu fiquei muito feliz, sabe? Muito bom. E aqui em BH a gente tem muito, em Minas, né? Também, muita gente, ótimos haicaístas. E a gente não tem um trabalho, um grêmio que reúne as pessoas. Até me convidaram para fazer isso. É um trabalho um pouco solitário, assim? Cada um por si, na verdade. Porque até me chamaram para fazer um grupo, assim, tinha muita gente interessada que eu pudesse coordenar o grupo. Mas eu não estava com saúde para isso na época e continuo sem. Então eu deixei de lado, porque dá muito trabalho, né? Mexer com muita gente. Eu já mexo assim, dessa maneira que já não é fácil. Mas tem ótimos haicaístas como a Ângela Leite, a Ieda Prates Berres. Sim. Olha, nem é bom citar mais porque a memória vai faltar e eu vou ficar em falta, né? Tá. Com as pessoas. Mas tem excelentes haicaístas também em Minas. É uma paixão sua. É outra paixão. Tá certo. Ô Tânia, como é que você concilia, querida? Como é que você concilia família e ofício artístico? Uma loucura, gente. É jogo de cintura o tempo todo. Quando eu estava mais jovem, mais no início, que eu estava muito mais empolgada e mais tinha criança pequena, era uma loucura. Às vezes eu estava fritando bife, escrevia no guardanapo, ia tendo as ideias, perdi muitas porque não tinha como escrever, e aí depois esqueci, porque era muita confusão. E eu lembro de um poema que eu queria até te falar, como é que tá pedindo, tá, para variar, ótimo, tudo bem. Que dessa época que eu lembro perfeitamente. Eu estava fazendo um almoço, fritando bife, o marido aflito com horário, as meninas tinham aula, e todo mundo com fome, não sei o que, e eu louca, e doida para escrever, e eu não tenho nenhum talento de cozinha, tá? Nenhum talento culinário. E eu lá fazendo bife, pelejando, não tinha ninguém para ajudar, aí veio o poema, esse ficou gravado, até hoje eu sei de cor, inclusive por isso, porque foi uma situação terrível. Ele não tem um nome muito bonito não, mas eu chamei de Hora do Almoço, porque era a pura realidade. Perfeito. E acho que ele fala assim, quer ver? Alarido das crianças, exigências do marido, do fogão ao grito, calma! E apressada, ela vai fritando a alma. É uma coisa assim. Do fogão ao grito, calma, e apressada vai fritando a alma. Perfeito, perfeito. Sabe, a retrata, e me veio assim, então eu achei isso, porque muitas vezes eu faço muitos eventos e mostrando todas as faces da mulher, todos os aspectos, né? A mãe, a avó, a namorada, a esposa, a amante, a poeta, a astronauta, a médica, não sei o quê. Aí eu coloco esse, da dona de casa, da mãe aflita ali, porque, né? É uma situação que eu acho que todo mundo passa. Uma hora ou outra. Certinho, tem que ter, né? Mas quando se ama, né? Quando se gosta de fazer, de praticar, tem sempre um jeito. Sempre um jeito. Né? Agora você me perguntou por que eu cheguei no Haikai. Pela concisão, né? Concisão. Então me agradou aquela coisa. Mas eu continuo escrevendo curto.
Então eu comecei também a fazer microcontos, que era uma coisa que ainda não estava na moda, e agora está. Mas eu fiz até um que eu sei de cor também, e falando dessa questão da violência. À vontade. Aí eu escrevi um continho assim que é meio que uma vingança, sabe? Ele chama Maria da Penha, né? Referência àquela lei. Mas ele fala só assim: engoliu o último sapo ao molho pardo, feito com sangue do marido morto na cozinha. É uma vingança. Nem é bem o meu estilo, mas tanta violência, naquele momento me levou a escrever isso. Tá, ok. Olha, Tânia, mudando um pouquinho, qual é a versão de mundo ideal para Tânia Diniz? Um mundo utópico, né? Um tanto utópico, cheio de paz, de compreensão, de harmonia, de beleza, de altos valores, sabe? Sem tanta bobagem que existe por aí. São essas coisas que batem na alma, que satisfazem, que deixam a gente feliz. Só essas coisas me interessam. Então, assim, lindas paisagens, conviver com a natureza, conviver com pessoas simples, mas que são verdadeiras, que te passam aquele sentimento de alegria, de viver bem, de reconhecimento, de estar no mundo, né? De agradecer por tudo que tem, que existe, que a vida, por mais simples que seja. Sabe, esse tipo de convivência, gosto de boleiro, é a minha ressaca. Muito bem. Sozinha para dormir, cama de faquir. Agora, poderia escolher com calma. Começou pelas prateleiras dos mais pesados. Olhava um a um, possantes músculos, peles e dentes diversos, olhos firmes, colunas monumentais de coxas, etc. O etc às vezes pequeno. Não se entusiasmava. Correu várias prateleiras. Achou os racionais, os lógicos demais. Achou os pios, os devassos, os fracos e os meros mortais. Os matemáticos e os falsos intelectuais. Viu palhaços e deuses. Viu olhos profundos que lhe prometiam mundos. Nenhum inteiro lhe tocou o coração. Mas chegando ao fim dos corredores, a um canto meio escondido, ela encontrou um estranho. Olhos castanhos comum que surpreenderam pelo brilho de doçura ao fitá-la. Suave sorriso entre estranha barba lhe ofereceu promessas de sábio amante. Doce voz a encantou, querida. Ela soube que encontrara, enfim. Pegando-o pela mão, caminhou com ela. Ele caminhou com ela. No caixa, pagou o preço de oferta e percebeu então que escolhera um poeta. De ocasião. De ocasião.